Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A carne bovina tem um papel fundamental na nutrição humana. Rica em proteínas de alto valor biológico e micronutrientes essenciais, ela é considerada um alimento completo, indispensável para a saúde e o bem-estar. Quem afirma é a Letícia Moreira, nutricionista com 2 décadas de experiência e um respeito enorme pela proteína animal. E não faltam motivos. Após enfrentar desafios com a própria saúde, ela mergulhou nos estudos sobre nutrição baseada em alimentos de origem animal, mudou a própria dieta e passou a aplicar esse conhecimento em pacientes. Acompanhou resultados impressionantes em perda de peso, melhora da imunidade e até remissão de doenças. Reconhecida pelo sucesso no trabalho conjunto com o campeão mundial de Ultraman, Alessandro Medeiros, adepto da dieta carnívora há 6 anos, nossa convidada rebate mitos sobre o consumo de carne, explica as diferentes abordagens deste tipo de dieta e destaca como a carne bovina pode ser um pilar para uma nutrição mais completa. Ciente da polêmica que gera ao defender o consumo desta proteína em quantidades superiores às que costumam ser recomendadas inclusive pela Organização Mundial da Saúde, ela mantém-se firme, encarando o desafio como uma missão. Não se calar diante das críticas à carne e provocar debates que levem à compreensão de que este é o alimento mais importante para nossa sobrevivência. Letícia Moreira, que satisfação recebê-la aqui no podcast. Tenho certeza que as pessoas que ouviram recentemente o episódio com Alessandro Medeiros, né, que surpreendeu a muita gente, inclusive muita gente do agro, me disse, né, que não tinha ideia que existia alguém que seguisse daquela maneira tão intensa, né, a dieta carnívora, como vocês se propuseram, estão trabalhando nisso, né, com resultados tão amplos, inclusive a ponto, né, de sagrar-se campeão mundial de uma prova tão extenuante quanto o Ultraman, em jejum ainda. Então, assim, o episódio, ele realmente ecoou muito e, como eu havia prometido, né, a gente traria já as informações também mais técnicas com a tua participação aqui. Já começo lhe agradecendo por disponibilizar esse tempo, né, para tirar as minhas dúvidas e também a de todo mundo que acompanhou esse episódio. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui para poder dividir, né, esse conhecimento, e foi algo que também mudou minha vida, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas curadas curam pessoas, né? E através, assim, da minha mudança também com o consumo maior de proteína animal, hoje eu pude ensinar isso para o Medeiros e a gente está espalhando essa grande novidade, entre aspas, né? Para uma multidão, né? E não só aqui dentro do Brasil, mas no mundo inteiro, né? Algo que eu falo que simplesmente aconteceu, porque eu não planejei nada disso, né? A gente estava falando antes de entrar no ar, né? Eu sou de uma cidadezinha muito pequena de interior, moro numa chácara, a vida inteira morei na zona rural, então, assim, eu nunca planejei nada, as coisas foram acontecendo, e aí chegou, né, no ponto que está, para falar do alimento mais importante para mim do mundo, que é a carne. Que legal, que bacana. E aí, eu só vou fazer essa pergunta que você deu uma deixa aqui muito interessante aqui. Você falou, eu passei a comer mais. Você comia pouca carne? Você considera comia pouco? Claro, não estou comparando com uma dieta carnívora, mas você comia pouca carne? Então, eu sou formada em nutrição há 20 anos, né? Então, eu já comecei há muitos anos na nutrição. E dentro da faculdade da nutrição, e enfim, o que a gente tem hoje com relação à nutrição é que o consumo de carne deve ser do tamanho da nossa palma da mão. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, né? Já. E o que é preconizado até pela OMS é que o consumo de carne deve ser até 500 gramas de carne por semana, né? Então, eu vim disso, né, desse consumo mínimo de carne, era sempre focado até mais mesmo pela questão do veganismo, né, do vegetarianismo. Quem eu acredito assim que nunca experimentou aí, vou tirar a carne, ou pelo menos passou pela cabeça de alguma pessoa, né? E eu vim, né, com isso para a retirada da proteína animal, assim, da minha alimentação, ou a diminuição, né, muito grande da minha alimentação. Então, era muita salada e um pedacinho de carne, sempre muito pouquinho, né, no meu prato. E com o tempo, eu comecei a ver que não era bem assim. Porque eu, com 20 anos de formada, hoje eu entendo que a alimentação,
ela tem que ter uma base de proteína, porque eu cheguei na obesidade. Após 10 anos de formada, já nutricionista, eu me tornei uma nutricionista obesa. E por incrível que pareça, eu fazia tudo direitinho, né? Entre aspas, né? Eu comia um pouquinho de carne, muita salada, de 3 em 3 horas. Então, eu comecei a perceber que o meu corpo não estava respondendo a uma estratégia nutricional que hoje é passada para a maior parte das pessoas, né? Então, eu tive ali um pulo de conhecimento. Fiquei desgostosa da nutrição, né, da ciência nutrição. Falei, bom, isso não funciona. E abandonei a minha área de atuação, fui trabalhar na área administrativa, que não tinha nada a ver. E aí, nesse lugar que eu estava, eu conheci uma estratégia que a gente fala que é low carb, né? Ou seja, uma alimentação com menos quantidade de carboidrato e, consequentemente, você aumenta no consumo de proteínas e gorduras, né? E eu comecei a estudar aquilo, eu comecei a realmente pegar estudos bons que a gente já tem há muito tempo e eu comecei a aplicar primeiramente em mim. E aí, nesse processo, muito rapidamente, eu tive um emagrecimento. Foi assim, até engraçado, como eu moro numa cidade pequena de interior, as pessoas começaram a achar que eu tinha ou feito bariátrica ou estava tomando alguma medicação, porque eu tive um emagrecimento muito rápido, né, num primeiro momento ali. Então, eu comecei a ter o consumo maior das proteínas animais, né, no geral. E esse estudo, ele não parou por aí, né? E aí, nesse momento, né, que eu tinha falado que eu saí da minha área, nesse momento que eu comecei a ver que a nutrição, ela poderia ser feita de uma forma diferente, eu voltei para a minha área, né? Então, eu saí da empresa que eu estava e estudando constantemente. Mas os estudos que a gente tem em maior quantidade, principalmente com maior consumo de proteína e gordura animal, são estudos que não estão aqui no Brasil. Então, eu comecei a pegar essa literatura, né, essa ciência que vinha muito dos Estados Unidos, né, que já tinha ali na Austrália, enfim, muito dessa ciência, né, África do Sul, através de Tim Noakes, né? E comecei a estudar muito sobre isso. E ali o mundo se abriu. Então, eu aumentei o consumo de proteína animal e sem medo de todas essas falácias, né, que a gente vê por aí, né? E foi assim que hoje eu entendo muito sobre dieta carnívora. E você imagina, na época que eu comecei a estudar sobre dietas de baixo carboidrato, logo já veio a dieta cetogênica e posteriormente já veio a dieta carnívora, tinha pouquíssimos nutricionistas que falavam sobre isso, né? Então era muito pouco. Hoje já é pouco. Você imagina, há 10 anos atrás era bem menos, né, pessoas. Então eu enfrentei muitas coisas, não só de colegas de profissão, mas de conselho, enfim, porque eu estava falando uma coisa que fugia, né, do senso comum, né, do que é ensinado, do que é preconizado, mas tudo isso à base da ciência. Tudo isso com, né, uma base científica muito grande. Mas né, a obesidade, no meu caso, fez com que eu começasse a ver o consumo de proteína animal como sendo algo terapêutico, como sendo algo curativo. Tem até uma frase, né, que eu falei num podcast, que a carne ela é tão importante para a nossa saúde que ela deveria ser vendida na farmácia, porque o poder terapêutico que a carne tem é muito grande. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a vivência que eu tive da minha obesidade, né, e passar a comer mais carne, hoje eu tenho a total segurança de poder falar isso, né? A carne, ela cura, a carne salva, e a carne, ela traz um vigor que antes eu não tinha. Caramba, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você está há 20 anos, né, na profissão, né, de formada. Você levou quanto tempo para se desestimular e aí, né, quando você disse ganhou muito peso e aí, né, perdeu realmente o tesão pela profissão, foi trabalhar em uma outra área e quanto tempo depois que você encontrou ali, identificou essa dieta baseada em low carb, né, que você começou de novo a estudar e que você narrou pra gente aí, só para eu entender. A linha do tempo, a né? linha do tempo, exatamente. Exatamente. Há 10 anos foi quando tive esse pontapé inicial de que a dieta que a gente tem, né, as convencionais, ela não estava me fazendo bem, né?
E aí que eu comecei a ter esses estudos com dietas de baixo carboidrato. Então, essa minha linha do tempo, ela vem da minha formatura, 10 anos fiquei obesa, então eu pesava 35 quilos a mais do que eu tenho hoje, então eu sou pequenininha, você me conheceu, né? Eu sou muito baixinha, então você imagina 35 quilos a mais é muita coisa. Então, e aí a partir disso, que é a idade da minha filha, porque foi logo em seguida do nascimento dela que eu percebi que eu precisaria fazer algumas mudanças. Eu não sabia no quê. E eu fui descobrir fora da área de nutrição, né? Que eu fui descobrir numa empresa onde eu trabalhava que existia uma outra opção, né, de dieta. Então, essa é a linha do tempo. 10 anos de nutrição, de uma nutricionista convencional, como qualquer outra, e há 10 anos fazendo essa mudança, talvez, aí na nutrição, fazendo uma bagunça, porque eu acredito muito que tudo isso vai deixar um legado para muitos profissionais da área de saúde, não só nutricionistas, mas eu acho que vai fazer uma bagunça na área médica, que vai fazer uma bagunça, né, em todas as áreas da saúde, porque muitas pessoas, a gente vê muitos relatos de melhora significativa da saúde. Eu mesmo tenho muitos pacientes com remissão de várias doenças. Eu sou, né, um exemplo, o Medeiros é um exemplo disso. Então, essa linha do tempo é isso, 10 anos de uma nutricionista convencional e hoje é uma nutricionista rebelde. Legal, vou usar a expressão que você falou aí, né? A rebeldia e fazer barulho, né? Quando você traz o dado, a orientação, entre aspas, da OMS, o consumo deve ser de 500 gramas até 500 por semana, é isso? Sim. Eu que sigo uma dieta, não é carnívora, ela é uma dieta padronizada, né, adotada pela minha nutricionista, pensando também em esporte, mas é de pelo menos 500 gramas por dia de proteína, né? Então, assim, olha a diferença, né? Você está fazendo um barulho muito grande aí mesmo, né? Vocês dois estão realmente mostrando e quebrando tabus. Acho que sempre que a gente fala dessa de quebrar tabus, quebrar mito, a gente reforça porque realmente é isso que está acontecendo. Acho que as pessoas precisam entender que é exatamente colocando o dedo na ferida, né? Exatamente mostrando, fazendo uma provocação e mostrando, né, que muito do que se ouve hoje realmente está equivocado, né? Exatamente. E isso é algo, né? Eu acho que o que a gente faz, eu e o Medeiros hoje, com esse trabalho, que a gente já tem 6 anos, então o Medeiros, ele descobriu a carnívora por mim, né? Mas eu acho que esse movimento, eu acredito muito que seja uma missão, porque eu brinco com todo mundo, eu não tenho uma cabeça de gado, o máximo que eu tenho é 3 galinhas aqui na minha chácara, que é a única coisa, né, que tem proteína, digamos assim, e a gente acredita muito porque a carne, o consumo maior da proteína, não só a carne bovina, mas todas as proteínas, né, ela fez um barulho muito grande na nossa saúde. Então, assim, primeiro a gente mudou a gente, né, depois a gente mudou a nossa família, e depois a gente começou a mudar as pessoas ao nosso redor, e ali foi, né, foi virando né, igual quando a gente joga uma pedra no rio, né? Aquilo ali vai só aumentando. Então, isso está aumentando muito, né? E o mais interessante, que eu acho, do nosso trabalho, é que a gente, além de mostrar a parte técnica, né, da ciência que a gente está fazendo, né, de onde que a gente tirou as fontes e tudo mais, a gente traz o exemplo do Alessandro, né? Então, ele era um atleta doente, um atleta inflamado, e hoje, com 54 anos, que geralmente os atletas já estão aposentados, ele melhorou suas condições de saúde. Hoje ele é um atleta profissional, ele se tornou um atleta profissional esse ano, e pelos benefícios da alimentação, porque as questões de treino, as outras coisas que ele já fazia, ele sempre fez igual. Então, o que modificou realmente a saúde do Medeiros foi justamente a alimentação. Exatamente, né? Aí você tem um baita exemplo justamente porque ele já era um cara bastante ativo, né? Já praticava esportes à exaustão e realmente o que mudou na vida dele foi a alimentação, né? E chega aos 54 anos, ele disse, e você confirma, que está no auge da forma física dele, no melhor desempenho, né, que ele alcançou até então, vivendo hoje profissionalmente do esporte. Então, realmente, é porque funciona e funciona muito bem. É um baita exemplo, como a gente reforça aqui. Aí, só para deixar o pessoal, você citou, né, que mora na área rural, né, conversávamos aqui há pouco, né, eu me surpreendi, eu não sabia. Me fala um pouquinho, você falou há pouco, não tem uma cabeça de gado, tem só algumas galinhas. Me fala um pouquinho da tua origem, né, a tua região que você nasceu, onde você mora, e a tua relação com o agro, que embora você não tenha nenhuma cabeça de gado, você tá ligada ao campo desde o nascimento, né? Desde sempre.
Eu sou aqui do sul de Minas Gerais, de uma cidade que chama Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade hoje muito conhecida até, né, pela questão tecnológica, mas também é uma cidade muito rural, né, que também trabalha com a parte do agronegócio, né? Então, o meu avô, ele era dono de algumas fazendas aqui na região do sul de Minas, e meu pai administrava uma dessas fazendas, e ele trabalhava com café com leite, né? Então, a vida inteira eu vivi essa questão, né, do que muitos pecuaristas hoje vivem, né? Chove, é geada, é chuva de pedra. Então, essa loucura, né, que a gente sabe, né, todos os desafios que muitas pessoas tanto da agricultura quanto da pecuária têm, né? E sempre tive uma vida de pé no chão mesmo, pisando. Eu falo assim, se não pisou na bosta da vaca, então não vem falar comigo. Eu brinco assim, né? Porque a gente entende essa importância, a gente vê o quanto existe uma luta por trás de um prato de comida, né? Então, quantas pessoas precisam estar trabalhando, quanto, né, existe ali de luta para que a gente possa alimentar. Então, a minha vida foi essa, né? Eu só saía da fazenda para estudar. Então, meu pai levava a gente cedo para a escola, buscava, e ali eu ficava. Então, eu tinha as meninas que eu brincava, eram as filhas dos colonos ali da fazenda, e sempre tive essa questão de estar na zona rural. Tanto é que eu saí para estudar fora, né, na faculdade de nutrição, que eu estudei em Itajubá, também, que é uma cidade próxima, e foi só esse período que eu morei na cidade para estudar, né? Morava ali de dia de semana e final de semana eu voltava para casa, para a fazenda. E logo quando eu me formei, eu também vim morar numa chácara. Eu não quis morar na cidade, acho que eu não me acostumo. Então, desde então, eu estou ligada a essa questão da agropecuária e a minha família, né? É uma família também que tem fazenda, né? Meus tios, então sempre mexeu com café, com o leite. Então, isso já está meio que assim no sangue da família também. 2025 é um ano especial para um grande parceiro aqui do podcast, a AgroSol Sementes, que celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro. Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco em qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da AgroSol. O time da AgroSol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras em busca dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Colaboradores e parceiros da AgroSol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas, sementes prontas com tratamentos industriais que geram comodidade e segurança ao produtor. É um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e em confiança dos clientes. AgroSol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. Muito legal, Letícia. Já entendemos então tua história pessoal, né, boa parte dela ou parte dela, né? E aí, claro, né, a sua relação com a profissão, né, a sua decepção e depois seu reencontro com ela, te apresentando algo novo, né, passando a estudar algo novo e provocando mudanças aí, provocações também, né, de discussões muito importantes. Queria te perguntar agora, muita gente fala, e você citou na tua resposta, né, você falou da dieta low carb, da dieta cetogênica, né? Qual a diferença com a dieta carnívora, ou qual o conceito da dieta carnívora? Eu me recordo que você, recentemente, num bate-papo que a gente fez para o Canal Rural, você me falou que existem também 3 tipos de dieta carnívora mais conhecidos, né? Então, eu queria que você explicasse isso daí. Conceito, esses 3 tipos e a diferença com as dietas low carb e cetogênica. As dietas low carb, ela vai englobar a dieta cetogênica e também engloba a dieta carnívora. Então, eu falo que é como se fosse um leque. Então, pegar um leque fechado, a gente abre várias opções. Então, se a gente for para uma dieta low carb, é uma dieta onde você vai ter o consumo que a gente fala de comida de verdade. Açougue e feira, tá? Só que você tem uma variedade maior, principalmente dos vegetais, e você pode consumir até 130 gramas de carboidrato por dia, tá? Isso equivale mais ou menos a 600 calorias de carboidrato. Então, não é uma dieta zero carboidrato.
né? Ela ainda tem. Então, você pode utilizar todas as fontes de alimentos de origem animal, então, carne bovina, suína, cordeiro, leite, ovos, né? Todos os alimentos de origem animal. E você pode utilizar frutas, raízes, só que pensando sempre em comida de verdade, sem ser industrializados. Essa opção de uma dieta low carb, ela pode ser feita por qualquer pessoa, né? Gestante, crianças, idosos, tá? Sempre focando em ser uma alimentação natural, né? Quando a gente fala em dieta cetogênica, que também faz parte desse espectro da dieta low carb, a gente vai ter uma restrição ainda maior de carboidrato, tá? E esse consumo de carboidrato, ele vai girar em torno de 20 a 30 gramas por dia, porque cada um tem, né, as suas particularidades. E a dieta cetogênica, ela eleva os níveis de corpos cetônicos no nosso corpo. Ou seja, o que significa isso? Nosso corpo começa a utilizar a gordura corporal como fonte energética prioritariamente, tá? A dieta cetogênica, hoje, ela é uma dieta muito terapêutica. Ela é utilizada para epilepsia, ela é utilizada para diabetes tipo 1, para diabetes tipo 2, ela é utilizada para o câncer. O leque de utilização de uma dieta cetogênica como terapia é muito grande e a gente tem uma vasta ciência, uma literatura muito grande focada na dieta cetogênica para remissão de doenças e muitas doenças, tá? Doenças neurológicas, doenças de pele, doenças gastrointestinais. Então, o corpo, a quantidade de carboidrato é tão baixa que o corpo ele começa a queimar essas gorduras e começa a ter uma melhora nos aspectos de saúde. Porém, a dieta cetogênica ainda vai ter o consumo de alguns vegetais. Então, entre algumas frutas de baixa frutose, os vegetais de baixo amido, né, podem utilizar além dos alimentos de origem animal. A carnívora, ela entra também dentro desse espectro da dieta cetogênica, só que ela é aquela dieta que não tem o consumo, né, dos alimentos de origem vegetal, porém, dentro da carnívora, a gente também abre outro leque, né? Porque a gente pode ainda colocar um pouquinho de alimentos de origem vegetal. Por exemplo, a gente tem as mais conhecidas estratégias dentro da dieta carnívora, que é a animal-based, certo? Que você pode utilizar até 15% de alimentos de origem vegetal, tá? Então, entra ali frutas, café, né? Pode entrar e alguns temperos, tá? E a gente tem a carnívora clássica, onde você tem até 2% só do consumo de alimentos de origem vegetal. Por exemplo, colocar um café, o temperinho ali na carne, mas é só os alimentos de origem animal, todos os tipos de carne, ovos, leite, né? E a gente tem a carnívora estrita. Hoje a gente também chama de Lion Diet, que é aquela dieta onde só vai ter o consumo de proteína dos animais ruminantes. Então, entraria a carne bovina ou carne de cordeiro. E água e sal, só e somente. Porque tem algumas pessoas que ainda têm uma certa intolerância a alguns vegetais. Então, nesse caso, nem cebola entraria para temperar a carne, nem alho, nem café, né? E essa é uma estratégia mais terapêutica que a gente tem e a estratégia que tem menos poder inflamatório. Porque os animais ruminantes, pelo fato dele ter o rumen, ele faz com que aquela carne ela seja a carne mais anti-inflamatória para se comer. Por exemplo, os ovos ainda pode ter um teor inflamatório. A carne de porco tem algumas pessoas que ainda têm alergias. Agora, alergia à carne de animal ruminante a gente não tem. Perfeito, muito bem explicado. Hoje, né, o Alessandro que a gente está usando como exemplo, qual dessas ele segue? Hoje, a estratégia que o Alessandro utiliza é a dieta, ela participa ali entre a clássica, né, que ela coloca todos os alimentos de origem animal, mas ele basicamente faz a Lion Diet, vamos pensar assim, 90% das vezes. Então, o que ele coloca dentro da dieta é só os ovos e bacon. Então, agora, né, nas estratégias pré-prova, por exemplo, ele faz só a Lion Diet, que é só a carne de animais ruminantes. Agora, no dia a dia dele, 98% de carne de animal ruminante, como a bovina,
ovos e um pouquinho de bacon. Então, essa é a estratégia. Então, assim, eu não te falei que eu tenho um leque de opção? As mais conhecidas são essas três, mas dentro dessas três, eu posso ir inserindo, né, outros alimentos, por exemplo, a depender da adequação desse paciente. Eu vou trazer uma dúvida de muita gente aqui que ficou nas conversas aqui após o episódio, após a sua entrevista junto com ele também no canal Oral, que foi o fato da participação e de ter vencido a prova, né, ficando 72 horas em jejum. E eu vi exatamente nessa semana, se eu não me engano foi ontem ou antes de ontem, né, a gente está gravando aqui na sexta-feira, que vocês começaram a preparação para mais uma prova, um desafio que são, acho que 4 ou 5 maratonas, se eu não me engano, o equivalente à distância aí, e ele está fazendo, né, uma alimentação também reforçada e ficando, se eu não me engano, 24 horas em jejum, tá com os intervalos de jejum. Qual o motivo desse jejum? Qual o motivo da estratégia? Por que foi assim nas 72 horas lá no Ultraman? Ficou uma curiosidade para muita gente. Ontem eu fiquei reforçada a minha curiosidade por meio dessa preparação com jejum. Vamos lá. Bom, a carne bovina, principalmente, que é a maior parte da dieta do Alessandro, ela é uma carne extremamente nutritiva. Então, a gente tem todos, quando eu digo todos, eu digo todos mesmo, com muita segurança, os nutrientes biodisponíveis para a nossa saúde. Então, o que acontece? O Alessandro, ele come muito bem. Hoje, ele consome entre 800 gramas de carne bovina, né, até no máximo 1,5 kg de carne. É por livre demanda que a gente costuma dizer, né? Então, a gente não estipula mais com relação à saciedade dele. Então, por ele ter esse consumo grande de carne, ele tem uma nutrição muito adequada. E o jejum para o Alessandro vem de uma forma muito natural. Então, quando ele senta ali para comer, vamos pensar ele comer 1 quilo de carne numa refeição, ele só vai ter fome, digamos assim, no outro dia. Não é diferente, por exemplo, uma pessoa que come muito carboidrato, porque muito carboidrato faz ter picos de glicose, picos de insulina, né? Os hormônios que regulam essa fome e saciedade, eles acabam, né, ficando, você sente fome, aí você come um pouquinho e fica saciado. No caso da dieta carnívora, você tem uma saciedade muito grande sem picos desses hormônios, né, de regulatórios ali de fome e saciedade. Então, quando a gente optou por ele fazer essa estratégia de jejum para o Ultraman, obviamente que foi um desafio, né? Porque ninguém precisa ficar 72 horas fazendo atividades extenuantes nisso. Então, isso veio primeiro por um desafio e também porque a gente está fazendo um estudo. Então, dados foram coletados aí durante todos esses dias para a gente entender como que é o funcionamento do Alessandro, né? Com esses dados. Mas a gente criou uma metodologia porque ele ficou muito bem. Além dele conseguir ter uma composição corporal muito boa para o Mundial, né, ele se sentiu mais energizado. Então, ou seja, eu não falei que a dieta carnívora, como a dieta cetogênica, aumenta a produção de energia pelo nosso corpo. Então, ou seja, otimiza as gorduras que ele tem armazenada, fica otimizado. Então, ou seja, o corpo começa a utilizar essa energia, uma outra via metabólica, né? Começa a utilizar essa energia e aí ele fica mais focado, ele consegue se recuperar de um treino para o outro. Então, vamos pensar, né? Agora, 3 meses antes de uma prova de 160 quilômetros que ele vai fazer. Então, ou seja, 4 maratonas seguidas e direto. Então, os treinos dele os treinos muito intensos. Então, de um dia para o outro, ele tem que fazer os treinos intensos. E o que acontece? O jejum, mais uma dieta 100% carne bovina, melhora a recuperação dele de um dia para o outro. Então, ele vai treinar no outro dia sem dores musculares. Então, isso acaba trazendo uma vantagem para o atleta, né? Uma vantagem competitiva, ou seja, porque ele não fica com dores. Os corpos cetônicos em maior quantidade também evita lesões, então ela é protetora, né, de lesão, melhora o foco dele nos treinos, então um atleta que está focado, ele vai render melhor. Então, essa metodologia que a gente aplica hoje, de fazer uma refeição ao dia até, né, 83 dias antes da prova, é uma estratégia para isso,
para que ele utilize a gordura que ele tem armazenada e para que ele possa ter essa vantagem. E aí, nos últimos 7 dias que antecedem a prova, a gente faz uma super alimentação para ele, entre 3 até 2 refeições, né? Aí, a depender do que ele aguenta tá se alimentando, que é justamente para ele, vamos pensar assim, ter uma reserva mais de energia, né? Para que o corpo dele guarde um pouco dessa energia para ele utilizar nessas provas de ultradistância. E aí tem um ponto importante. Ele não precisa se alimentar dentro dessa prova. Ele vai fazer, né, essa 160 quilômetros direto, mas sem a necessidade de ficar comendo. Primeiro, porque o corpo dele já está adaptado a não ter que se alimentar, e isso traz uma vantagem para ele também por conta da parte gastrointestinal. Ele faz com que a parte sanguínea ela seja direcionada para as pernas, para o corpo, não para a parte digestiva. E hoje o que a gente vê muito nos atletas que consomem muitas coisas ao longo de uma distância grande é diarreias, vômitos. É muito normal você ir para uma prova e ver o atleta, né, não tão bem ali na parte gastrointestinal. E a gente já fez alguns exames de microbiota intestinal pós-prova dele, né? E as microbiotas intestinais, elas estão muito melhores do que até antes dele iniciar a prova. Então, ou seja, você melhora esse aspecto para o atleta também. Então, ele tem uma vantagem competitiva, porque ele não vai estar inflamado, ele tem uma vantagem que ele não precisa parar para se alimentar, ele tem uma vantagem gástrica. Então, por isso que a gente faz essa estratégia para ele. Só que, assim, vamos colocar um alerta, né? Crianças não façam isso em casa. O Alessandro já tem um trabalho de 6 anos de adaptação. Então, hoje, ele é um atleta extremamente adaptado. E o mais interessante que a gente precisa falar é que muitas pessoas acham que isso é coisa assim, ele é um ET, ele é único. Não. Todas as pessoas, inclusive eu, inclusive você, nós conseguimos fazer isso. Porém, nós precisamos treinar o nosso corpo para fazer isso. E é o que a gente chama de treinamento nutricional. Então, o treinamento nutricional é exatamente isso. Então, o período de adaptação, ele é muito importante. E aí você vai me perguntar, Letícia, por que isso então? Né? Por que o Alessandro faz isso? Isso é uma opção que a gente traz para o nosso paciente. Pode ser que não seja a melhor, mas eu trago essa opção para o meu paciente, e principalmente pacientes que têm um acometimento, vamos dizer assim, de doença. Então, ou seja, um paciente diabético que é um ultramaratonista, por exemplo, ele vai se beneficiar dessa estratégia. Um paciente como o Alessandro, que na época era um atleta todo inflamado, ele vai se beneficiar dessa dieta, porque as longas distâncias, elas já trazem um processo inflamatório para o atleta, né? Vamos pensar, o próprio esporte, né? Inflama ali. Então, você imagina, se você colocar uma alimentação mais inflamatória ainda, vai piorar essas inflamações, ele vai ter lesões com muita constância, né? Tanto é que o Alessandro não tem lesão, às vezes o pessoal pergunta, né? Você se lesiona? Ele falou, não tem lesão, não tem esse risco, né, de ter essas lesões, e a gente traz uma opção para aqueles pacientes que têm um acometimento e precisa de uma dieta terapêutica. Então, a dieta que ele faz com essa metodologia, com essa estratégia, ela é o leque também de opções para todas as estratégias nutricionais que a gente tem. Hoje eu sou especialista nisso. E eu digo que é especialista não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, porque essa metodologia ela veio entre acertos e erros. Então, dentro desse período todo de 6 anos, nós erramos muito, nós acertamos muito, e agora a gente está tudo encaixado. E todas as pessoas que quiserem chegar no nível que o Medeiros está, elas conseguem. Ela só precisa fazer exatamente como ele faz. Muito legal, e foi bom que você reforçou o alerta, porque eu já estava pensando, vamos fazer esse alerta porque para ter gente que quer seguir, achar que é do dia para a noite ou da noite para o dia, não é bem assim, né? São 6 anos de estudo, de trabalho, e a gente está falando também do caso de um atleta que tem mais de 30 anos, não como profissional, mas sempre se exercitando. Então ele já tinha estrutura muscular, né? A corpórea já estava habituado a grandes provas, né? E
evidentemente, todo o trabalho nos últimos 6 anos é que o estruturou para conseguir os feitos que ele está conseguindo agora, inclusive tornar-se atleta profissional, viver exatamente dessa arte, né? Sim, e só para a gente complementar, né, tudo que a gente falou aqui, esse trabalho que a gente está desenvolvendo também, eu sempre pergunto, né, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. A gente está trazendo à tona coisa que talvez nunca fossem ser estudadas. Então, nunca se colocou um atleta 3 dias seguidos sem se alimentar para fazer uma prova extenuante. Então, o que será que existe além, né, da saúde? O que será que existe além que o nosso corpo consegue fazer, né, ficar tantos dias sem se alimentar, né, e assim, com saúde, não perdendo massa muscular? E é isso que a gente quer trazer, é a ciência. É trazer novas possibilidades para a ciência. É uma contribuição muito grande para a nutrição, para a medicina, para a educação física, porque a gente tem uma diretriz nutricional hoje focada para o esporte, mas que é uma diretriz onde esse atleta ele tem que se alimentar com muitos industrializados, com muitos suplementos. Então, o que a gente traz? A gente traz uma nova perspectiva para a nutrição. Por isso que eu digo que muito mais do que a gente defender o alimento, né, muito mais do que a gente defender a proteína e a gordura, a gente está levando ciência, a gente está trazendo dúvidas para a cabeça dos cientistas para que a gente consiga estudar novas possibilidades e principalmente possibilidades terapêuticas para a remissão de doenças. Excelente. Aí você traz um ponto que eu acho muito legal, que você falou trazer dúvidas, né? Tem um ditado antigo, né? Nós comunicadores falamos muito, inclusive foi tema de campanha já de comercial, que não são as respostas que movem o mundo, né? São as perguntas, né, que fazem o mundo mudar. Então é preciso ter um ponto de partida para que as perguntas possam ser produzidas, né? E a partir dali busque-se respostas. Você citou ciência, eu queria te perguntar, todos esses dados coletados, né, que vocês conseguiam conseguiram já ao longo desses 6 anos e tendem a conseguir mais, o que vocês estão fazendo com esses dados? Eles estão sendo publicados, essas informações? Você falou que foram 6 anos aí também de erros, né, e aí acertos. Me fala um pouquinho desse aspecto, Letícia. Vamos lá, hoje a gente tem aí a ajuda da Universidade de Jataí, né, Universidade de Medicina de Jataí, com um médico que também é médico do Medeiros, doutor Eurípides, e a gente está trazendo todos esses dados para serem feitos estudos de caso com o Medeiros. A princípio, estudo de caso, né, porque hoje para se fazer um estudo a gente precisa de muito dinheiro, né, então a gente está fazendo com o que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem. Então, a universidade, junto com os estudantes de medicina, mais os professores, a gente já tem um primeiro estudo publicado do Medeiros, né, onde a gente fala nesse aspecto geral, e agora a gente já tem os dados todos coletados, que foi da prova do Ultraman, do Mundial de Ultraman, focando no jejum, nesses 3 dias, né, com toda essa metodologia, com toda essa estratégia nutricional e com o jejum. Então, esse vai ser um próximo estudo que a gente vai estar fazendo. E não para por aí. Então, todas as provas que o Alessandro faz, ele também passa por todo esse processo de coleta de dados. Então, ele vem para o Brasil, por exemplo, ele faz muitos exames. Ele quase está fazendo exame a cada 2 meses. Então, a gente faz exames de sangue, exames de imagem, ele foi no Laboratório de Performance Humana no Rio de Janeiro. Então, os exames de performance. E é interessante que a performance dele, quanto mais velho ele vai ficando, melhor vai ficando. E isso é uma coisa muito interessante, porque geralmente o atleta vai perdendo a performance, que é natural da idade, né? E com ele está sendo completamente contrário a isso. Então, esses dados, eles são dados que, apesar de ser um estudo de caso, daqui a pouco a gente começa a fazer com outros atletas, principalmente porque hoje eu tenho muitos atletas já que são adeptos à dieta carnívora, e a gente está passando por todo esse processo também adaptativo, por todo esse processo que é necessário para que o atleta consiga chegar nesse nível que o Medeiros está, mas a intenção sempre com esses estudos é justamente a gente lançar essas dúvidas, né? E a partir dessas dúvidas a gente ter uma resposta ou não. Então, é um trabalho de formiguinha,
né? A gente começou com esse trabalho sozinhos, ao longo dessa caminhada a gente foi encontrando, além dos médicos, nossos parceiros, né? Não posso esquecer de mencionar o doutor Alexandre Duarte, que hoje é o médico do Medeiros também, que nos ajuda aí nesses exames, que nos ajuda nessas análises para saber se ele está com saúde ou não, porque a ideia é sempre que o Alessandro faça algo que vai trazer saúde para ele. Então, existe uma responsabilidade também da gente, enquanto profissionais de saúde que o acompanha, que a gente faça essas análises também para que ele tenha saúde, né? Então, esse caminhar, a gente foi encontrando várias pessoas, né? E isso daí é uma coisa que está crescendo. As pessoas estão começando a entender essa importância de se estudar, né, de uma forma completamente diferente, porque quando a gente traz o esporte é algo que chama muita atenção. Então, pega um atleta de alta performance hoje, com 54 anos, e tendo uma melhora muito significativa, isso chama atenção. Isso chama atenção do Brasil, isso chama atenção do mundo, isso chama atenção das pessoas. E eu fico muito feliz que isso esteja chegando nas pessoas certas, justamente porque a gente está num momento, talvez, de auge aí do veganismo. Hoje, as políticas que a gente tem, tirando carne de criança de escola, a gente tem, né, esse projeto aí das 40 cidades no mundo para diminuir o consumo da carne. Então, a gente precisa trazer a voz, a gente precisa trazer à tona isso, porque eu temo muito pelo que vamos ter lá no futuro. Então, se a gente não começa a fazer o nosso barulhinho, nem que se for pequenininho, que daqui a pouco ele vai crescer, né, a gente talvez possa perder muitas pessoas aí com diabetes, com doenças que talvez a gente ainda nem tenha, mas por conta dessa alimentação toda errada, que muitas pessoas estão levando aí por um bom tempo. Então, esse movimento científico, ele também traz um movimento para a população, eu acredito que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para ter um olhar diferente do consumo de proteína e gordura animal. Você sabe que Mato Grosso é referência no circuito de feiras voltadas para o agro, né? Afinal, acontece aqui uma das principais do setor no país, um símbolo da força do campo. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2025 reúne mais de 450 marcas e representantes de 60 países. É o lugar certo para você encontrar o que há de melhor no agronegócio. Vitrines tecnológicas, palestras técnicas, máquinas e veículos de última geração, claro, oportunidades de negócios e muito mais. Veja de perto a força das pessoas que fazem o agro do futuro acontecer agora. Então, já anote e se prepare. De 18 a 21 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso, a força do agro em um só lugar. Realização, Sindicato Rural de Primavera do Leste. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Eu separei algumas perguntas aqui para fazê-las, né, de uma maneira mais corrida, porque elas, de certa forma, você já trouxe ao longo da conversa, mas eu acho que é legal a gente pensar para que as pessoas realmente ouçam as respostas diretas. Mas eu vou inverter aqui a ordem, porque você falou dessa questão da preocupação com o rumo que muitas vezes a pressão que está sendo exercida, né, acaba direcionando o rumo que a gente acaba seguindo, né? E aí você trouxe as 40 cidades, toda essa questão que a gente tem visto acompanhado e que, evidentemente, do lado de cada porteira, né, do lado dos produtores rurais, há uma preocupação muito grande, porque acaba sendo uma batalha muitas vezes até injusta, né? Então, é por isso que o seu estudo do Medeiros, né, e de toda a equipe envolvida, evidentemente, vão ser agentes muito fortes, né, nessa defesa da carne bovina e da carne de maneira geral das proteínas. O que eu queria te perguntar é o seguinte: você falou logo no começo, até anotei aqui, né, o poder terapêutico da carne é muito grande, a carne cura, né? Você citou mais ou menos essas palavras. Eu queria que você me dissesse inicialmente, né, quais são, você já trouxe mais de maneira objetiva, né, os principais benefícios, né, da carne vermelha, e aí se tem diferença dos tipos de carne bovina, suína, de cordeiro, né, na questão que diz respeito aos benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde. Vamos começar por aí, daí eu vou fazendo as outras perguntas linkadas a esse tema. Tá. Então, a carne, vamos pensar na carne vermelha, né? A carne vermelha, ela engloba aí a carne bovina, carne de cordeiro, né? Até a carne de coelho entra na carne vermelha.
e tudo mais, né? Existe a diferença, sim, tá? A maior diferença que a gente tem hoje é no ferro, tá? Todas essas carnes, né? A carne bovina, a carne suína e a carne de aves, elas têm, né, quantidades de ferro, e é o ferro que a gente fala que é o ferro M, que é o de melhor absorção pelo nosso organismo, tá? Mas a carne bovina e as carnes vermelhas em especial, elas têm maior quantidade, né? Então, ou seja, evita aí a anemia, né? Então, é algo que a gente precisa estar colocando, sim, no nosso prato, aumentar essa quantidade da carne bovina, tá? As carnes, no geral, a gente vai ter uma maior quantidade de vitamina B12. Hoje a gente sabe que os alimentos de origem animal são, né, são os que têm a vitamina B12, tão importante para o nosso corpo, né? Então a gente precisa, por exemplo, os vegetarianos, eles precisam fazer uma reposição de B12, porque a B12 é muito baixa, né? A gente tem, o que a gente fala, proteína de alto valor biológico, é diferente a proteína vegetal da proteína animal. A proteína animal, ela tem todos os aminoácidos que são essenciais e também os não essenciais, né? Então, a gente tem essa quantidade aí de aminoácidos, são 21 aminoácidos importantes para o nosso corpo, então a gente encontra tudo isso na carne. E a gente tem a tão difamada gordura, né? A gordura entra aí com vários mitos, com muitas pessoas preocupadas, posso comer gordura, não posso, gordura saturada. A gordura da carne, a gordura animal, ela é muito importante, principalmente para o nosso cérebro. Vou trazer um pouco para as questões da ancestralidade, né? Nós só nos tornamos humanos, só tivemos inteligência porque nós começamos a comer mais carne com gordura. Então, nosso cérebro tem uma predileção para gordura. E a gente vê, né, a gordura da carne bovina, por exemplo, ela é de altíssima qualidade. Por exemplo, as células do nosso corpo, elas são feitas de gordura, elas são feitas ali do colesterol. Então, a gente precisa, os hormônios sexuais, principalmente, progesterona, testosterona, eles precisam de colesterol, precisa de gordura para aumentar, para a gente, né, não é à toa que hoje a gente vê aí uma deficiência muito grande da população, principalmente os homens, né, com testosterona baixa, justamente porque tira gordura da alimentação. Hoje a gente vê ali o Alzheimer, né, quantas pessoas aí estão acometidas pelo Alzheimer porque não comeram a gordura desde sempre, né? Tirou ali a gordura da alimentação. Então, a carne em si, né? As proteínas animais têm esse benefício nutricional que a gente não pode tapar, né? Ali os nossos olhos para isso. Por isso que a gente fala muito sobre gordura, a gente fala muito sobre proteína, porque isso faz parte da dieta humana. A dieta humana, ela necessita de proteína e gordura animal, porque tem também esses outros nutrientes que são tão importantes para a nossa saúde. Muito bem. Aí você falando, me recordei, fui lá no tempo, me lembrei de 2016, eu acompanhei uma palestra, inclusive com o pessoal da Aclimate, na época me convidou, aliás, agradeço mais uma vez, a gente foi ao Congresso Mundial da Carne no Uruguai, e uma das palestras falava justamente da importância do consumo de carne, né, e ali, em especial, falava da carne bovina, né, da carne vermelha, para aspectos, né, mentais, né, ou seja, para saúde mental, melhorias na concentração, energia, ou seja, isso você também confirma aqui, né, reforça nessa sua fala, né? Sim, e isso tudo, infelizmente, a gente tem poucos nutricionistas ou profissionais da área de saúde que estão falando sobre isso. Então, a gente precisa levar essa informação, principalmente para os profissionais da área de saúde, porque eu me formei há 20 anos atrás. E pergunta para mim o que mudou de ensino, nada. Eu sempre converso com acadêmicos de nutrição, às vezes que acabou de entrar, eu falo assim, o que você está estudando de diferente que eu estudei na minha época? Eu falei, Letícia, nada, continua dando, né, as mesmas matérias de 20 anos atrás. Que eu, né, vou até um pouco mais, que eu entrei na faculdade há 24 anos atrás. Então, ou seja, de 24 anos atrás, o quanto de ciência já teve, o quanto de modificações já teve, e por que o ensino ainda dos profissionais da área de saúde não mudaram, né? Então, também vamos pensar assim, uma sacudida para o ensino do profissional, porque olha só, se o seu nutricionista chega para você, ou seu médico, e fala para você,
tira a carne da tua alimentação, você tira porque você confia naquele profissional, né? Então, quantas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, meu médico pediu para parar de comer carne vermelha e eu parei porque fiquei com medo, né, de ficar doente. Então, eu acho que o meu trabalho, assim, como profissional da área de saúde, além de alertar toda essa população, munir a população de conhecimento, é também trazer uma sacudida para os profissionais da área de saúde, para que eles também façam como eu. Eu precisei chegar na obesidade, vamos pensar, precisei chegar no fundo do poço para eu ver que tinha alguma coisa errada com a minha saúde e com a minha alimentação. Então, eu também trago essa sacudida para os profissionais da área de saúde, que são os que mais impactam na decisão, por exemplo, de uma compra de carne por uma dona de casa, por exemplo. Vou aproveitar que você citou profissionais da saúde aí, né? Obviamente, né, não existe unanimidade ainda mais nesse tema, diante de tudo que você mencionou aqui, de toda essa pouca mexida, né? Ou seja, a continuidade das mesmas informações durante muito tempo que você trouxe aqui pra gente. Como que você dialoga, responde às críticas de outros profissionais pares, né? Que condenam a dieta carnívora ou acham que há pontos contrários, né? Não que seja condenar de vez, mas enfim, como que você dialoga com isso? O que você traz de resposta a essas críticas que, evidentemente, certamente você recebe por esse trabalho? Sim, as críticas são boas. E eu acho que eu adoro, porque eu acho que se não fosse essas críticas, eu acho que eu não estaria aqui hoje, porque eu sou movida por desafios também. O Medeiros é movido pelos desafios, digamos, né, do esporte. Eu sou movida pelos desafios das pessoas que me desafiam a né, ter um conhecimento maior. Então, na verdade, eu também passei por um processo, né, na época que eu tive essa transição. Então, eu também precisei estudar. Então, quando os meus pares, né, meus colegas de profissão chegam até mim, eu tento munir eles também de conhecimento, mas um conhecimento mais técnico, mostrar estudos científicos para eles, né? E nada melhor também do que o exemplo do Medeiros, né? Então, muitos profissionais, eles começam a ver o Medeiros, também o criticam, mas é aquela coisa, a realidade está ali. Eu estou vendo. Não é possível que eu estou vendo tudo que está acontecendo com o Alessandro, todos esses dados de saúde dele, e eu vou negar, né, o que está acontecendo. Então, nessa dúvida que esses colegas de profissão têm, eles também começam a estudar, e com isso, né, vai se abrindo esse monte de profissional que também está chegando, não só nutricionistas, né? Mas eu gosto muito das críticas, eu gosto muito dos haters, porque eu já fui uma pessoa que criticou, eu já fui uma hater de uma pessoa que falava de consumo de proteína e gordura, e eu consegui mudar, né? E existe, até dentro do meu conselho profissional, né, um parecer técnico favorável aí ao vegetarianismo e ao veganismo. Então, eu também tenho algumas coisas que eu tenho que trazer para dentro do meu conselho, porque isso existe, e eu estou querendo trazer aí um parecer técnico favorável ao consumo da proteína animal. Então, é algo que eu também estou lutando dentro do meu conselho profissional, porque se a gente tem também um conselho profissional que é contra o consumo de proteína animal, também é muito difícil que isso chegue nas universidades, que isso chegue para ser passado para os outros profissionais, né? Para quem está aprendendo ali. Então, é bom a gente dizer que eu não sou contra o consumo de vegetais, né? Porque às vezes as pessoas, porque hoje eu entro dentro, nem só de cabeça, mas de corpo inteiro na estratégia carnívora, que é o que eu mais estudo. Mas eu não sou contra o consumo de vegetais, eu não sou contra o consumo de frutas, né? Eu acho que existem adequações, existem pessoas que podem se dar melhor com um tipo de alimentação do que outras, por isso que meu leque, ele é bem grande, então low carb, cetogênica, carnívora, é bom a gente sempre deixar isso bem explicado, né? Mas que a gente não pode tirar a proteína do nosso prato. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa missão. Não tirar a carne do prato. E eu digo que a gente coloca ali, né, 500 gramas de carne por semana. Isso é menos de 100 gramas de carne por dia. É muito pouco. Se a gente consegue pelo menos aumentar 20 gramas de carne que seja num prato de um brasileiro, olha o impacto que a gente vai ter na saúde, olha o impacto que a gente vai ter na pecuária, olha o impacto que a gente vai ter na economia. Eu estou falando de 20 gramas. Então, o pouquinho que a gente já vai colocando, né,
com os outros alimentos de verdade, já vai ter um impacto muito grande. Então, eu tento falar dessa forma para os meus pares, para os meus colegas de profissão. Muito legal. E aí quem está nos ouvindo, né, já consegue ter uma dimensão ainda mais ampla do tamanho do trabalho que a gente está ouvindo aqui, que a gente ouviu, né, 2 semanas atrás no episódio com o Alessandro Medeiros, e por que tem ecoado tanto, né, esse trabalho, justamente porque está mexendo mesmo, está gerando uma grande provocação para que esse tema seja discutido, né? E aqui a Letícia deixou muito claro, né? Há uma corrente que reforça, né, os riscos ou evidencia, né, que seria muito arriscado, tem que tirar um pouco mais de carne, enfim, como ela bem explicou aqui. E a gente pode ver que o caminho pode ser outro, né? A orientação pode ser outra, e aí por isso os estudos estão sendo feitos e tem ecoado tanto. Muito legal. Curiosidade minha aqui agora, tá? Uhum. Você falou da sua dieta, o que você tem comido? Quanto você tem comido de carne aí por dia? Como que você não é um atleta como o Medeiros, mas vamos lá. Eu quero que você me traga essa confidência aqui também. Vamos lá. Hoje a minha dieta é uma carnívora mais clássica, né? Ou seja, eu como carne bovina, como ovos, lácteos, e de vez em quando, como eu moro numa chácara, eu tenho alguns pés aqui, né? Tem até a goiaba, que está na época de goiaba, tem abacate. Então eu como as minhas frutinhas, né? Que eu tenho aqui na chácara, mas é basicamente uma carnívora clássica, tá? E que a gente puxa um pouquinho ali para uma animal-based com essas frutas, porque eu também não gosto dos vegetais. Então, eu falo que eu também dou essa liberdade para os meus pacientes quando eles chegam no consultório. Eu falei que você não gosta de comer salada, isso não tem problema. Se você comer a proteína, você já vai ter todos esses nutrientes essenciais, né? Então, a minha dieta é basicamente isso. Ela é base, vamos pensar assim, 80% proteína diversas e ali no máximo uns 20% de algum vegetal ou frutas, na maior parte. Você come muito mais que os 500 gramas por semana de carne, né? Não, eu como mais de 500 gramas por dia. Eu como 300 gramas de carne no almoço e ponho aí umas 300 gramas de carne no meu jantar, porque eu faço 2 refeições só, né? Eu também faço jejum. E às vezes eu também faço jejum de 24 horas também, é uma prática que eu tenho costume de fazer, ou até jejuns mais prolongados, de 3 dias, e eu já fiz até um jejum de 5 dias, mas 3 dias dá para fazer tranquilamente. Mas tudo isso adaptando, né? Já tenho 10 anos aí de adaptação, de dieta, e é isso. E assim, deixar sempre a mensagem, comer comida de verdade, deixar os industrializados de lado. Você fazendo isso, você já vai estar fazendo 90% pela tua saúde. Legal. Qual a carne que você prefere? Qual o tipo de carne, a maneira de preparo que você prefere? Vamos lá, trazer um pouco de curiosidade aqui. Bom, eu gosto de picanha. Essa é a carne que eu mais gosto. E eu prefiro sempre na churrasqueira. Né? Nem sempre eu faço, mas a picanha é o meu corte favorito. Legal. Ô, Letícia, deixa eu só aproveitar agora as outras perguntas, né? Você também trouxe ao longo das suas respostas, mas vamos lá para ficar claro também, já que a gente está fazendo as ponderações e você está reforçando sempre o alerta, que é fundamental, né? Para quem quer começar uma dieta carnívora, todo mundo pode começar? Tem alguma restrição? Quais são os erros mais comuns? Como que a pessoa deve começar a se inserir nesse modelo de alimentação? Tem uma frase do Alessandro que eu gosto muito, que ele fala: carnívora é para todo mundo, mas nem todo mundo é para carnívora, né? Justamente porque muitas pessoas não vão se adequar. É óbvio que ela eu não gosto nem de falar de restrição, mas ela tem um desafio, porque a gente tem aí um ambiente hoje que é um ambiente que você está lotado de outros alimentos, né? E isso acaba dificultando algumas pessoas de entrar na estratégia. Porém, todas as pessoas podem fazer, tá? Não tem restrição, tá, das pessoas. Obviamente que, vamos pensar assim, situações especiais exigem um cuidado especial. Então, é óbvio que se chegar para mim um paciente e falar: Letícia, eu sou diabético, eu vou ter que fazer toda uma anamnese nele, eu vou ter que, né, entender os aspectos alimentares e tudo mais, e aí entraria dentro desse leque da opção de low carb, cetogênica ou carnívora, tá? Agora, as pessoas, eu quero experimentar. Eu quero ver como que vou fazer ali um mês. Tranquilo. Todo mundo pode fazer, sem problema nenhum. Aí, né, voltando pela questão de você ter o cuidado com a tua saúde, é buscar o profissional que vai entender, né, para poder pedir os exames, para ver, porque às vezes você está com deficiência da tua dieta que teve para trás. E aí a gente precisa ajustar. Então, esses ajustes são importantes. Então, assim como o Medeiros falou, a dieta carnívora é para todos, mas nem todos vão ser para a dieta carnívora, né?
E um erro muito comum, né, das pessoas que iniciam é não se hidratar bem, porque dentro de um processo de uma dieta de baixo carboidrato, a gente tem um aumento aí da diurese, a gente tem um aumento da sudorese por um período adaptativo, e isso a gente acaba perdendo eletrólito. Então, tem que fazer a reposição de água com eletrólitos para não sentir sintomas e para poder dar continuação na dieta. Outro erro muito comum é comer pouca gordura. Então, as pessoas, às vezes, com medo da gordura, comem só carnes magras, e isso não é legal, tá? A gente precisa de gordura, e principalmente por ser uma dieta que é baixíssima em fibra, se você estiver fazendo a restrita, você nem fibra você vai estar consumindo. Então, você precisa inserir também a manteiga, que é rica em ácido butírico, que ajuda na flora intestinal. Então, eu acredito que esses 3 erros, eles sejam os mais clássicos do que basicamente a maioria das pessoas faz. Legal. Tem uma outra pergunta aqui relacionada a esse início também, que eu acho que também vai correlacionar a questão dos mitos da carne, tá? Aí você vê como que, se eu estou correto ou não. O que você diria para aquela pessoa que tem interesse, ouviu uma entrevista tua, do Medeiros, enfim, viu esse trabalho, quer seguir a dieta carnívora, mas está com receio por conta de exames de colesterol ou então outros marcadores de saúde? Que resposta você traria? Tá, o colesterol é o campeão, né, desses mitos sobre o consumo de carne, né? Bom, é sempre bom que a gente avalie esse colesterol, porque o problema não é o colesterol, tá? Mas o problema é a tua inflamação. Então, se você tem colesterol alto, mas você tá uma pessoa inflamada, isso vai te trazer um problema, sim. Tá? E essa inflamação, ela é advinda muitas vezes de insulina muito alta, glicose muito alta, triglicérides altíssimo. Então, você precisa avaliar esses aspectos. Quando você está numa dieta carnívora, o fato é que o teu colesterol aumenta sim um pouco, ele tem um ciclo de aumento, no início ele faz, né, esse aumento, ele chega digamos assim, num teto e depois ele volta a diminuir. E para você ter ideia, o colesterol do Alessandro ele já subiu bastante e agora ele já caiu. Mas qual que é a diferença? Ele não estava inflamado, a insulina sempre baixa, triglicérides sempre baixo, a glicose baixa. Então, eu preciso analisar outros marcadores. Porque se eu olhar só colesterol, isso para mim não diz nada, tá? Geralmente, mulheres tendem a ter um pouquinho colesterol um pouquinho mais alto. Existem pessoas que são hiperrespondedoras, ou seja, elas já têm um colesterol maior, né? Então, aí a gente tem que fazer um manejo dessa dieta. Tem aquelas pessoas que têm hipercolesterolemia familiar também, a gente faz um manejo um pouquinho diferente, tá? Então, é sempre bom fazer essa avaliação. Mas colesterol alto dentro de uma dieta carnívora não é sinônimo de que vai ter um infarto, tá? A gente precisa fazer análise. O que é mais importante é a inflamação e o triglicérides. O triglicérides, ele talvez seja o que está ali dentro de um exame de lipídios, né? É o ponto mais importante. O triglicérides, ele tem que ser baixo. Triglicérides baixo significa que você está com inflamação mais baixa. Tá? Então, o problema não é o colesterol, o problema é os outros marcadores. Legal, estamos partindo para a reta final aqui, mas ainda para uma aqui, eu sei que, obviamente, né, cada indivíduo tem as suas particularidades, né, a sua adaptação, mas, no geral, aproximadamente quanto tempo leva-se a partir do início e a boa aceitação de uma dieta carnívora até você começar a ter resultados, né? E resultados, eu não estou dizendo resultados esportivos, né? Estou realmente uma mudança, uma adaptação do corpo. O esporte, vamos dizer, né? O esporte é o Medeiros que carrega, mas né, a maior parte das pessoas hoje que busca é justamente como terapia para a remissão das doenças, né? Os resultados, eles são bem rápidos, eles começam bem rápido, às vezes na primeira semana a pessoa já começa a sentir esses resultados. Mas eu gosto mesmo de falar sobre adaptação, tá? Porque o processo adaptativo, ele é chatíssimo, porque é um processo que às vezes você não está se hidratando bem, você não está consumindo a gordura que você tinha que comer, e esse processo adaptativo, ele tem uma média aí de demora, né, até você conseguir, vamos pensar assim, virar a chavinha de 8 semanas, tá? Tem pessoas que conseguem virar essa chavinha com menos, às vezes tem gente que fica mais um pouquinho, tá? Então, esse período adaptativo acontece para todo mundo.
mas os resultados mesmo você já começa a ver na primeira semana. Às vezes até alguns dias. Só para trazer alguns exemplos aí, né, de casos que você acompanhou ou que mesmo orientou, né, de remissão de doenças aí, só para a gente também ter aqui, já que você deu essa deixa. Sim, eu vou falar da minha primeira paciente carnívora, que, assim, muitas pessoas acham que foi o Medeiros, mas não foi, né? O Medeiros, ele foi um dos primeiros, mas a minha primeira paciente de dieta carnívora, também atleta, ela se chama Ana Vilela, e ela tem doença celíaca. E a gente iniciou a dieta carnívora com ela justamente porque ela estava tendo, mesmo dentro de uma dieta cetogênica, ela ainda estava tendo alguns episódios, né, de problemas. Ela tem doença celíaca e de Crohn, esqueci de falar da doença de Crohn também. Ela ainda tinha alguns desconfortos intestinais, ela em alguns momentos ia para o hospital porque ela não aguentava de dor. Então a gente optou por fazer uma dieta carnívora para ela, para ver como que ela iria se portar ali, justamente porque a carne ela desinflama, e em pouco tempo ela teve aí, a gente diz, né, a remissão, não a cura, porque a gente não pode falar em cura, mas ela teve a remissão tanto da doença celíaca, a celíaca ela tirou o glúten, né, quanto da doença de Crohn que ela tem. Então, ela é um exemplo desse paciente. Eu tenho paciente de diabetes tipo 1, que é a diabetes que a gente fala que é autoimune, né? Não tem cura, mas ela tem como ter um controle. Essa minha paciente, a história dela é bem interessante, porque ela ia semanalmente na farmácia, ela comprava uma quantidade bem grande de insulina, porque o diabetes tipo 1 tem que fazer uso da insulina. E aí, quando ela começou a fazer a dieta, no caso dela foi a cetogênica, ela reduziu drasticamente o consumo de insulina, que o dono da farmácia ligou para ela e perguntou se ela tinha mudado de farmácia, porque ela começou a reduzir o consumo de insulina dela. Então, ou seja, ela teve, além de uma melhora de saúde, ela teve uma melhora financeira, né? Começou a gastar menos aí com a insulina, sem contar aí nos inúmeros casos de obesidade, que muitas pessoas tinham ali, obesidade grau 3, às vezes até com indicação para a cirurgia bariátrica, e conseguiram reduzir peso, assim, de pacientes que perdeu, no meu caso eu perdi 35, né, mas pacientes que perdeu aí em torno de 50 quilos. Então, eu também tenho, né, esse histórico também, não só com a atleta, o Medeiros aí hoje campeão, né, da categoria dele, mas também com esses outros pacientes que melhoraram muito a saúde. Legal, vamos agora para aquelas tradicionais aqui do podcast. Você ouviu, evidentemente, o episódio do Medeiros, já sabe que tem as perguntinhas do fim aqui. A primeira delas é: qual a pergunta que você espera ter que responder um dia, Letícia, que você gostaria que lhe fizessem aí? Eu acho que talvez, vamos pensar assim no futuro, né, foi para que eu vim no mundo, né? Qual foi a minha missão nesse mundo? Eu acredito que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Sobre o meu propósito de vida, e sempre nessa coisinha de roça, né? A gente sabe do pessoal que mora na zona rural, quietinho. Eu nunca quis, eu sempre fui uma pessoa tímida. Por incrível que pareça, a gente fala que você é tímida, sempre fui tímida. Eu nunca quis arrumar confusão com ninguém. Eu nunca quis fazer muito, nunca quis aparecer muito. E eu acho que, de repente, isso, né, surgiu. Então, eu acho que uma pergunta que talvez mais para frente possa, né, alguém fazer para mim seja justamente essa, né? Qual é o seu propósito de vida? E eu acho que hoje eu encontrei esse propósito de vida, que foi de trazer aí uma voz, né? Para que as pessoas pudessem, então, pensar sobre a alimentação. Eu acho que esse propósito seria uma pergunta que talvez alguém, quando eu tivesse ali os meus 100 anos, porque eu já falei que eu vou viver até os 100, eu tenho certeza disso, talvez alguém me pergunte qual foi, né, a minha caminhada, qual foi o meu propósito, e eu acho que será esse. Legal, e você vai estar com 100 anos respondendo na beira de uma churrasqueira ainda, né? Vai estar ali fazendo uma Com picanha. certeza. Muito bem. Ô, Letícia, vamos lá. Uma curiosidade sobre você. Vamos lá, traz pra gente. Você falou aí da timidez, mas não valeu porque você já trouxe na outra resposta. Eu acho o seguinte, eu me chamo Letícia, né? E o meu nome significa alegria. E eu acho e meu pai acertou, porque quem escolheu meu nome foi meu pai. Meu pai acertou muito no meu nome, porque eu acho que uma curiosidade muito intensa minha, e uma característica também, é a alegria. Eu acho que eu faço as coisas sempre, né, estando ali feliz, alegre. Às vezes acontece um monte de coisa ruim, né, um monte de hater, um monte de situações que vem contra isso que eu estou falando, e eu levo isso
né, muito na felicidade, na alegria, na paz, porque eu entendo justamente sobre essa missão, né? Eu não sei muito bem como é que as coisas estão indo, mas eu acho que se a gente ficar triste ou com raiva ou, né, com outro tipo de pensamentos, né, talvez eu não levasse isso para frente. Então, uma curiosidade como meu nome significa alegria, eu levo as coisas sempre com muita alegria. Muito bacana, muito legal. E aí, essa é mais fácil, né, para que você divulgue aí realmente, né, o teu contato para que as pessoas busquem informações sobre você, busquem conversar com você, ser um paciente seu, né? Quais são os contatos aí nas redes sociais? Hoje, o maior contato é no Instagram, né? Então, hoje eu estou ali no Nutri Letícia Moreira, né? E ali que eu coloco todos os vídeos, as nossas aventuras e desventuras. É uma grande aventura, né? Tudo que a gente faz, a gente indo para essas provas de longa distância. Eu acredito que eu me encontrei, né? É muito bom, assim, eu já estou com 42 anos e eu percebo que realmente agora eu estou vivendo da minha plenitude. Então, vocês vão me encontrar ali, né? No Instagram, Nutri Letícia Moreira e, enfim, vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu que respondo tudo ali, então o contato vai ser diretamente comigo. E olha, sigam, porque é muito bacana, ela está sempre trazendo, além, né, desse dia a dia, dessa rotina, estudos, compartilhando, né, opiniões. Inclusive, recentemente, a gente não vai dar muito eco aqui, mas para que as pessoas procurem no teu Instagram, surgiu aquela polêmica, né, de um suposto seguidor da dieta carnívora que estava com as mãos ali. Interessantíssimo. O pessoal já vai saber do que está falando, mas vai procurar lá no teu Instagram, porque tem lá a resposta científica, né, falando sobre uma situação daquela que, vamos deixar claro aqui, não era dieta carnívora, para que fique muito claro. Não era dieta carnívora. Eu até brinco que, fazendo as contas, ele falou que está fazendo a dieta carnívora por 8 meses e ele comia 4 quilos de queijo todos os dias, né? E aí saiu o colesterol ali pelas mãos dele. Aí eu fiz a conta, eu falei, bom, 4 quilos de queijo durante 8 meses é 1 tonelada de queijo. Eu falei assim, gente, não é possível que uma pessoa em sã consciência coma 1 tonelada. Então, assim, não chegou isso como fake news. Mas eu tô achando que isso daí tem alguma coisa que não está soando muito bem aí, porque 1 tonelada de queijo para uma pessoa comer em 8 meses é uma quantidade muito... então, ou seja, não chegou que é fake news, mas eu tô quase achando que é. Muito bem, já deixamos mais uma curiosidade, pessoal, que é só procurar esse caso aí, muita gente comentou, inclusive. Letícia, para a gente encerrar aqui, já te agradeço, evidentemente, mas eu deixei uma pergunta para você, por conta da história que você, né, dividiu aqui com a gente, do teu olhar para a profissão, tua decepção com a tua profissão e depois teu reencontro com a profissão. E me disse que era uma missão, né? Você entendia como uma missão o trabalho que vocês estão desenvolvendo. O que hoje é a nutrição para você? Eu acho que a nutrição hoje é a base de tudo, né? A nutrição que nos fez hoje nos tornar humanos, da gente ser inteligente. E eu acho que através da nutrição a gente pode ser melhor, né? A gente pode manter a nossa saúde. É o momento que a gente pode estar com a nossa família. Então, eu percebo que a alimentação, ela é a base da nossa vida, né? As maiores brigas aí, maiores guerras é justamente pela alimentação, né? Que a gente tem. Então, eu acredito que a nutrição, ela vai ser, talvez, muito maior até que a própria medicina, né? Porque através de um olhar de um alimento, né? Você olhar a alimentação como o pilar da tua saúde, né? A alimentação, a nutrição, o esporte, a gente vai viver mais e muito mais que viver mais e melhor, que é o que a gente está buscando. Maravilha, Letícia Moreira, te agradeço, parabenizo mais uma vez pelo teu trabalho, pela tua coragem, pela tua simpatia, pela tua alegria em transmitir, né? Já tivemos oportunidades de participar em eventos pelo menos 2, 3 vezes juntos, né? De entrevistá-la e agora aqui uma conversa ainda mais ampla para conhecer um pouco mais da tua história, né? Da tua origem, da tua trajetória. E gostei muito, certamente as pessoas que ouvirão também vão gostar. Obrigado, sucesso e conta com a gente aí, Podcast Patrone, para que a gente divulgue as informações sempre que tiver novidade. Muito obrigada pelo convite e estou aqui, estou disponível, porque é sempre bom conversar com você, né, bater esse papo e trazer informação para as pessoas. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui
nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatroni que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patroni, agroinformação com quem entende.